e vai para o YouTube, né? Ali, a professora está de férias, né? Mais ou menos, Fábio. Professor nunca entra de férias, né, gente? Nossa, não me fala. Essa M. Então, bora lá, né? Para não te prender muito, né, Lei? Imagina, é um prazer. Prazer é nosso ter você aqui, uma honra. Bom, pessoal, eu sou professor, sou Fábio José Cardias Gomes, né? Sou professor na Universidade Federal do Maranhão. Trabalho com a psicologia do esporte, artes marciais, lutadores, né? Já vivi no Japão, já tem bastante tempo. E esse tema do Budô sempre foi uma das minhas paixões, né? E a doutora Leiko me aceitou para um pós-doutorado na área. Isso aqui é uma atividade de pós-doutorado, junto com uma paixão pessoal, né? Casa bem, para a gente dividir conhecimentos, né? A supervisão da doutora Leiko Matsubara Morales, né? Acho que muitos conhecem, deve ter alunos seus aqui, né, Leiko? Seria uma honra ter também. Temos alunos da USP, da Unifesp, de fora, de outras universidades. Então, só apresentando rapidamente a professora doutora Leiko Matsubara Morales, né, que vou passar a palavra a ela. Ela é professora e pesquisadora do curso de Letras, Habilitação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, do Departamento de Letras Orientais da USP. Né? Ela ministra aula tanto na graduação como na pós-graduação. As áreas de interesse dela são linguística aplicada e bilinguismo, né, com foco sobre políticas linguísticas, ensino-aprendizagem de japonês como língua estrangeira ou segunda língua, né, e ambientes de aquisição e aprendizagem de formação de professores. Então, é um currículo extenso aqui, né? Ela possui graduação em letras português, chinês, japonês, mestrado em língua e literatura japonesa, doutorado em linguística, todos pela USP. Fez estágio de pós-doutorado na Universidade de Sofia, no Japão, né? Enquanto isso, vou aceitando os colegas aqui. Bem, ela atualmente está resumindo muito o currículo da lei, né, senão ficaria a noite toda aqui. Ela está à frente da coordenação do programa de pós-graduação de Língua, Literatura e Cultura Japonesa da USP. Está como presidente da Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, né? E também agora, esse ano, vice-presidente da Escola de Cultura e Língua Japonesa. É aquele da Vila Mariana, Leico? É, Centro Brasileiro de Língua Japonesa. Isso. Então, eu dou a palavra para você, professora, e fique à vontade aí para abrir oficialmente o nosso curso. Fábio, muito obrigada. Boa noite a todos. Farei só uma breve apresentação, mais para dar boas-vindas a todos. É um prazer imenso estar com vocês e saber que tantas pessoas têm interesse pelo tema, né? O Fábio falou extenso, realmente nós aqui da academia nós estudamos muito e sempre chegamos à sensação de que não sabemos nada, né? Por isso nós estudamos continuamente, né? Esse é o nosso ofício. Até para preparar um pouco a entrada dessa palestra hoje do professor Fábio, que vai ministrar, eu vi que há muitas coisas que eu preciso aprender, né, para poder acompanhar todos os preceitos do Bushido,
né, que o professor Fábio está chamando de Budô. E assim, é sempre um prazer, porque para nós que somos de letras, nós estudamos muito a escrita japonesa, né, que são esses logogramas, né? Eu não falo ideograma porque eles são logográficos, eles têm assim uma combinação de traços que são extremamente arbitrários e nós temos que entender o que está por trás disso, né? Nem todos são pictográficos e muito menos ideográficos. E aí eu queria começar, né, dando as boas-vindas, só falando de um ideograma, né, que é o Kanji Jirei. Vou até pedir para o professor Fábio mostrar, né, e agradecer também que não só o professor Fábio convidou o professor Igor Almeida, né, da Universidade de Kyoto, Dr. Luiz Kobayashi, né, do Museu da Imigração Japonesa. Ele também, creio que é associado do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, professor Gil Vicente, da Universidade de Tsukuba, né? Então, assim, é um elenco de pessoas muito ligadas a este assunto, né? São experts. Eu, na verdade, eu sou uma aprendiz deles, né? Apesar de estar coordenando isso, mas o professor Fábio conhece bastante e a minha simples atuação aqui era só pincelar algumas questões e fazendo também uma correção, já não estou mais na coordenação da pós, né, agora é uma outra professora, são agora os novos projetos que ocupam o nosso tempo, né, que são projetos de pesquisa. Então, como vocês todos sabem, o Bushido ele tem alguns preceitos, né, e são muito representados pelos caracteres ideográficos, né, que veio da China, e é muito interessante, né? Que são o Gi, por exemplo, o Yu, o Jin, o Rei, o Sei, ou Makoto, Meio e Chugi, né? Eu vou falar apenas do Rei, né? Que é um kanji que é bastante comum. Justamente por ser comum, nós vimos que ele é um kanji bastante significativo, principalmente para quem quer aprofundar, né, nos preceitos, né, nos conceitos de valorização da formação humana, né, tanto do corpo quanto da mente. Diria muito mais da mente, né? Então, assim, esse kanji que hoje está à direita, que escreverei, na verdade é uma simplificação do kanji que está no meio, né? E ele é feito, composto por duas partes, né? Da parte esquerda, que ele tem o sentido de um pedestal, né? Um lugar em que você faz a oferenda aos deuses, né, para dizer que está oferecendo uma comida com fartura, né, e daí vem esse ideogramarei, que significa cumprimentar, ou, ou tem sentido também de protocolo, tem sentido de você seguir as regras, né? Então, parece aparentemente assim uma definição muito fria, mas na verdade, por que que nós cumprimos protocolo, né? É importante lembrar que o protocolo, na verdade, ela decorre de uma necessidade do ser humano tentar manifestar ao seu interlocutor uma reverência, né, uma consideração a mais, né? Daí que vem o rei, né, que é agradecimento também em japonês, né, gratidão. Então esse ideograma ele tem muito esse sentido primordial, inicial, talvez diria etimológico, que vem de um fundo religioso, né? Muitas vezes o agradecer é um pouco diferente do Ocidente, né? Os japoneses, quando fazem qualquer tipo de atividade, eles têm alguma forma, né? Eu diria forma, não forma concreta, mas a forma abstrata, que é exatamente a etiqueta, né? A forma de cumprimentar, por exemplo, as pessoas, né? Dependendo do grau hierárquico, você inclina mais o seu corpo ou não. Por exemplo, ritual de cerimônia de chá, vocês sabem que tem também todas as formas a serem seguidas, né? A etiqueta, por exemplo, para apreciar uma comida japonesa, também tem sua ordem, tem sua forma de composição. Então, tudo isso leva em consideração uma forma agradável, né, de aceitar e representar o seu respeito ao seu próximo, né? Então, assim, acontece muito do japonês, por exemplo, oferecer uma comida e dizer para o seu interlocutor. Apesar de uma mesa farta, ele dizer, por exemplo,
eu não tenho nada, né? Nani mo arimasen ga, douzo meshigate kudasai, né? Japonês faz. E eu vejo muitos brasileiros falando, nossa, como o japonês é contraditório, né? Quanta comida saborosa ele diz que não tem nada, né? Isso é hipocrisia, né? Às vezes a gente vê comentários assim muito assim em cima da palavra, né? Somente do rótulo das palavras. E é diferente. O americano diria: você é uma pessoa tão valorosa que o presente que eu lhe ofereço é um presente de valor, né? O japonês ele pensa um pouco diferente. Ele pensa: você é uma pessoa tão valorosa que o que eu ofereço, por mais que pareça ser bom, ele é inferior. Por isso que ele faz esse tipo de comentário, né? Desculpe se isso não vai ser do seu agrado, né? Então ele fala muito tsumaranai mono desu ga, né? Tsumaranai é uma coisa muito insignificante. Então quem não conhece a cultura vai dizer: nossa, né? Que hipocrisia. Então você dá uma coisa ruim para uma pessoa e não tem consideração. Não é bem isso, né? Então, o que está por detrás disso é o que a gente chama de cultura, né? Cultura de etiqueta, a cultura de, por exemplo, valores que estão atrás disso. Então, isso o Bushido tem muito, né? E o Kanji também ajudaria muito a representar. E isso leva muito à formação de pessoas, né? Porque tem o Reigi Saho, né, que o japonês fala, e exatamente usa esse kanji, que é seguir todos os passos, né? Para tomar o chá, por exemplo, existem os passos corretos. Então, eu vou passar a palavra para o professor Fábio, né, que dará a palestra. Então, eu diria que o japonês ele tem esses preceitos que estão muito acumulados, né, ao longo da história, com a sua valoração da época, e isso é transmitido e muitas vezes preservado também pelos ideogramas, né? Então, quando nós estudamos os ideogramas, é muito bom a gente entender a etimologia para poder memorizar, né? Só para ilustrar um pouco, então, eu trouxe o exemplo do rei, né? E fica aqui meu pedido, né, de que vocês aproveitem o máximo, né, da palestra do professor e que nos façam contribuições também, né, apontando onde podemos melhorar, onde podemos aprofundar em termos de conceito, né. Professor Fábio e eu estamos pensando em trabalhar com esses conceitos e sempre tentar traduzir a essência desse pensamento, né, dessa filosofia, né, professor Fábio? E para isso, nossa, eu fiz uma busca no diário, realmente tem muita explicação que nos convence por que se emprega esse kanji, por que esse kanji chegou a esse formato, por exemplo, né, desde a sua origem até a sua composição. Então, fica aqui as minhas boas, os meus é, Kotoba Denai, né? Não veio a palavra. Queria dar as boas-vindas e aí passar a palavra para o professor Fábio. E tenha uma boa palestra a todos. Obrigada. Eu que agradeço, Leico, fica à vontade aí, né? Você vai ter que sair agora, né? Muito obrigado por trazer esse registro de Rei, que deve ser aprofundado. Eu mesmo não conhecia essa iconografia, né? Muito interessante. Tá? É uma honra ter você aqui. Desculpa incomodá-la nas férias, né? Imagina, imagina. Eu que peço desculpas por não poder ficar, né? Mas foi muito prazeroso estudar, né, o Cade Direito, né? Tá bom. Então, bom estudo para todos. Muito obrigada. Obrigado a todos. ありがとうございます。よろしくお願いします。Bom, pessoal, agora acho que a gente pode quebrar um pouco o gelo, né? Diante da Sensei eu fico nervoso. Fique à vontade aí para participar. Isso daqui não é só uma exposição, é uma troca, né? Nós somos pesquisadores da área e eu quero trocar, né? Quero aprofundar conhecimento. Quem tem mais conhecimento na área de educação física, né? Ou de história, ou de certo aspecto histórico do Japão, tá? Então, cada um na sua especialidade, a minha será um estudo do Budô geral, né? E a psicologia da personalidade, a psicologia do desenvolvimento e uma psicologia do esporte também, né?
atrelado ao nosso estudo daqui. Eu vou agora para a apresentação da Leico e vou entrar com os meus slides, tá? Vocês ficam à vontade para interromper a qualquer hora, tá? Falar uma curiosidade ou trazer a sua própria modalidade, né, na sua perspectiva. Para quem chegou agora, eu não farei chamada. O Google Meet ele manda um relatório, né? Uma hora depois ele manda o movimento das pessoas que entraram e saíram, e depois eu coloco na lista de presença aqui, tá? E entra para o relatório final, obrigatório da parte protocolar. Agora eu vou buscar minha apresentação. E teria a oportunidade de falar mais de mim também, né? Que o ministro propôs esse curso de inverno, né? Para vocês aí do sul, quem está ao sul, sudeste é inverno, né? Eu estou no interior do Maranhão, aqui é calor. E muito, agosto é o mês mais quente. O Budô, estou aqui. Só um instantinho. São Paulo está frio e chuvoso. Eu sou de Belém, morei uma vida no Tatuapé, né? Saudade de São Paulo também. Bom, agora vai. Nós somos 52 sorteados, né? Teve quase 100 inscritos. E aqui estamos 30, né? Faltam 22, talvez, ocupados, né? Então, pessoal, o nosso tema é o Budô japonês e o desenvolvimento da pessoa comunal, né? A pessoa comunal é a pessoa em comunidade, né? Não só o aspecto individual, mas o aspecto coletivo, né? Que é uma das cerejas do bolo da formação do Budoka, né? Nós temos praticantes de Budô aqui. Alguém poderia se manifestar e dizer sua modalidade? Karatê, Maria Cristina Comunha Ferraz. Legal. Alguém, Jiu-Jitsu, Matias Rodrigues. Estamos todos de luto com Jiu-Jitsu. Boni Santos, Kendo. A Rita de Casselana, Kyudo. Diverso. 21 do Guima da Mata, vertente chinesa, né? Legal. A gente pode trocar muito, então. Só por curiosidade, alguém reconhece essa imagem? Ela é o menino e a busca do seu boi, né? Da Soto Zen, do Zen Budismo, né? As 10 placas do menino à procura do seu boi, a última placa, quando o mestre, já tendo alcançado a iluminação, nessa perspectiva do Satori japonês, né? Ou do moksha indiano, né? Que é a libertação espiritual, né? Do yoga e do Himalaia ao budismo japonês, né? Esse imaginário de iluminar a mente, né? Afinal, é justamente o mestre transmitindo, dividindo conhecimento com quem começa a trilhar o caminho lá no início, né? Isso passa a ideia de comunal, né? De dividir, de compartilhar entre si o conhecimento, né? O budismo seria a sangha, né? O yoga seriam os ashrams, né? A comunidade onde se divide o conhecimento, um objetivo em comum, né? O Budô também tem isso, a gente vai ver depois, né?
O Jigoro Kano já propôs isso, né? A filosofia ocidental propõe isso, né? Vários professores mais pops colocam como a cereja do bolo é você se auto-aperfeiçoar e ajudar o outro também, né? Seria o mais nobre. Também é nosso papel de, não nessa trilha mais espiritualizada, mas mais cognitiva da academia, que é o conhecimento racional, né? Mas agora em busca de uma razão mais amorosa e afetiva, né? Então, o Budô também me formou, e é isso que eu quero dividir com vocês, esses estudos e essa experiência, né? Bom, como já apresentado, a supervisão é da professora Leiko Matsubara Murales, né? Que é um nome importante dentro do programa de pós-graduação de Língua, Literatura e Cultura da USP, né? E eu sou o professor Fábio José Cardias Gomes. Quero colocar aqui como pessoa comum, tá? Tem o título de professor, servidor público federal, mas eu quero me colocar aqui como pessoa que quer dividir, tá? Mas me vejo mais assim, é mais meu perfil. A lei que eu já apresentei o currículo dela, né? Aqui não está muito atualizado, porque ela saiu da coordenação de língua, da pós-graduação de língua e literatura. Acho que tem alunos dela aqui, né? Ela está como presidente do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, o Jim Monken, que é bem antigo, né? Ela é vice-presidente do Centro Brasileiro de Língua Japonesa a partir desse ano, tá? É uma pessoa que lê em japonês e tem muito a nos ajudar, né? O nosso programa que vocês receberam e devem ter acesso foi esse, né? Hoje é o primeiro dia, a gente vai falar um pouco da mitologia, da história e da diversidade do Budô japonês, tá? Amanhã a gente tem o Budô da Era Meiji, a atual, né? Aqui acho que a gente tem várias camadas de iniciação aos estudos japoneses, né? Temos até o colega Fábio, acho que é o Fábio Puccinelli, que é um colega em comum de estudos das artes marciais, que é professor de língua japonesa, né? Amanhã nós teremos um convidado, que é um colega da Universidade de Kyoto, o Igor Almeida, para falar um pouco da experiência dele, né, em Kyoto. Amanhã, então, a Era Meiji atual e as instituições de Budô no Japão, né? No terceiro dia, teremos os desafios da internacionalização do Budô japonês e estudos contemporâneos, né, o que os colegas vêm estudando, especialmente em língua portuguesa, né? E no quarto dia, o desenvolvimento da pessoa budoka, contribuições das teorias psicológicas da psicologia do etnoesporte, que é a área que eu associo, né, ao estudo do Budô. Então, um pouco de hoje de mitologia, história e diversidade do Budô japonês, tá? Mas antes, deixa eu ver se eu consigo passar um vídeo só para não entrarmos direto nos slides de novo. Só um vídeo ilustrativo, só um instantinho. Agora... Espero que dê certo o vídeo, só para ilustrar esse início, né? Se alguém já conhece também. Ele está em inglês, tá? Isso dificulta um pouco. Bom.
Japanese martial arts are the spirit of the Japanese people. Está passando para vocês. Several Japanese Budo are grounded in history and tradition that extend back more than 1,000 years. Waza, martial techniques. Tempo com essa parte técnica, eu vou desistir do vídeo e tento amanhã. Quero registrar a presença do professor Igor de Almeida. Eu nem vi você entrando aqui, acho que eu fico dando permissão. Dá uma palavra aí, Igor. Você ficou para amanhã. Para amanhã? Acho que como o horário é diferente aí no Japão, eu posso até... A gente pode até aproveitar a sua estada aqui e fazer logo, o que acha? Pode ser, eu preparei para hoje. Amanhã já ficou um pouco complicado para mim. Pois é, eu esqueci, eu me confundi com o tempo, o fuso horário, tá? Então, gente, eu vou deixar que ele se apresente, o Igor de Almeida, professor da Universidade de Kyoto, tá? Você pode falar um pouco da sua experiência aí e essa questão do coletivo e do individual na cultura japonesa? Tá bem. Eu consigo compartilhar a tela aqui? Acho que consigo, né? Tem que dar aqui no apresentar agora, né? Deixa eu só... eu preparei uma apresentação breve de PowerPoint, que eu acho que fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Agora. Aqui. Tem isso daqui. Não, tá. Não. Seria isso daqui. Eu não sei se vocês conseguem ver. Acho que ainda vai abrir, apresentar. Está abrindo aqui para mim. Agora foi. Agora foi? Apareceu a parte do psicologia no Japão. Isso. Isso, tá. Muito boa noite a todos. Obrigado, Fábio, pelo convite. Bom, eu vou apresentar em linhas gerais, mais ou menos, o que eu faço aqui, como que é a psicologia no Japão. Não, acho que não dá para aprofundar muito, mas dá para fazer uma introdução, pelo menos breve, sobre isso. Meu nome é Igor de Almeida, eu trabalho na Universidade de Kyoto atualmente. E, bom, eu mudei o slide aqui, eu não sei se foi, que às vezes não vai. Mudou, beleza, perfeito. Bom, meu nome é Igor de Almeida, eu nasci e cresci em São Paulo. Até coloquei aqui umas fotos que eu tirei em alguns lugares bem específicos do bairro que eu cresci lá. Depois eu fui estudar na USP, eu fiz curso de psicologia de 2006 até 2010. Depois trabalhei um pouco e tal, né? E depois eu vim para o Japão. Eu estudei na Universidade de Kyoto, fiz mestrado e doutorado lá, e mais um tempo como aluno pesquisador. Então, fiquei lá uns 6 anos, mais ou menos. Depois fui trabalhar numa universidade particular em Osaka, chamada Otemon Gakuin Daigaku. Eu trabalhei lá 2 anos e meio, mais ou menos. E atualmente eu estou na Universidade de Kyoto de volta. E, bom, eu faço pesquisa, eu dou aula de psicologia, entre outras coisas lá. Eu imagino que a maioria das pessoas estejam familiarizadas, pelo menos um pouco, com o Japão, mas, bom, só para introduzir, eu moro em Kyoto, que não é Tóquio, é um pouco longe de Tóquio, né? Fica aí a umas 2 horas, quase 3 horas de trem-bala, fica na região oeste do Japão, já foi a capital do Japão, e hoje em dia
é mais uma cidade universitária e até turística, né? Aqui são algumas fotos da cidade que eu tirei, né, nesses anos de estadia por aqui. E outra coisa, talvez tenham ouvido falar, né? Talvez no meio acadêmico, talvez até por mídia japonesa, sobre a Universidade de Kyoto, né? É uma universidade tradicional aqui no Japão. E aqui tem duas fotos, essas fotos eu não tirei. A foto na esquerda é da Torre do Relógio, né? Acho que muitas universidades japonesas elas têm uma Torre do Relógio para simbolizar, né, a parte principal, às vezes até vai para o logo da universidade, aqui na esquerda. Na direita é o centro de pesquisas, né, o departamento está onde eu trabalho, efetivamente. Já indo para a psicologia, a transição dos slides está indo bem aí, Fábio? Está indo bem aqui, não sei Okay. para os demais. Bom, para quem conhece um pouco de psicologia, sabe que a psicologia é bastante diversa, tem vários tipos, e aí os psicólogos vão se especializando numa área específica ou outra, né? A área que eu me especializei, em que eu faço pesquisa, é a tal da psicologia cultural, né? E, bom, claro, existem uma série de especificidades aí, mas, em geral, né, se eu fosse colocar uma teoria dentro dessa psicologia para apresentá-la, eu colocaria essa teoria de constituição mutual das culturas e dos selves, né? O self seria o eu no centro da ação aí, né? É a resposta da pergunta quem é você. Quando você pergunta quem é você para alguma pessoa, ela provavelmente vai dar uma resposta que vai refletir ali o self dela. E aí, dentro do self, você vai ter questões de percepção, cognição, emoção, motivação, assim por diante. E isso vai se refletir em práticas diárias, instituições, produtos e até no nível mais alto, no governo ou na cultura em geral, né, o que a gente chama de cultura de um país, de outro, de uma cidade, de um bairro, assim por diante. E mesmo em questões mais abstratas, mais separadas das pessoas, né, como moral, ética e assim por diante. Só que dentro dessa psicologia cultural existem, bom, ela já tem aí um crescimento de mais ou menos uns 30, 40 anos, e muitos estudos foram feitos sobre diferenças entre Ocidente e Oriente, né? A minha pesquisa em particular, na minha pesquisa eu tento expandir isso, né? Deixar não só Ocidente e Oriente, porque fica muito limitado e é uma parte pequena do mundo, né? E isso porque, bom, na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, o que se entende por Oriente e Ocidente talvez seja um pouco diferente do que a gente costuma entender, né? Então, eu peguei esse mapa aqui de um livro que influencia muito a literatura atualmente, né? Que é mais ou menos a visão de mundo do que se chama Ocidente, da Ásia, de outros lugares também. E o que se chama Ocidente, em termos de pesquisa atualmente, seria Europa, Estados Unidos, Austrália, América Latina, África, leste europeu, estaria numa outra classificação cultural, né? E Oriente também excluiria a parte do Oriente Médio, talvez Sudeste Asiático, né? Focaria um pouco mais em China, Coreia, Japão, Taiwan, assim por diante. Então, nas minhas pesquisas, né, eu tento expandir um pouco isso e tentar entender um pouco mais das outras regiões do mundo. Porém, hoje, como a gente está focado no Japão, eu vou fazer um zoom aqui no Japão e tentar colocar algumas questões que influenciam a psicologia desse país, né? Então, existem uma série de coisas ou características que influenciariam
a psicologia dentro do Japão, né? O Fábio aí já comentou sobre o coletivismo. O coletivismo é muito forte, tem uma forma muito específica que dentro do Japão. Tem também interdependência, que tem uma relação com o coletivismo, mas está mais focado no indivíduo, né? O indivíduo japonês, ou até dá para expandir isso para a China, para a Coreia. Quando você pergunta sobre questões sobre o indivíduo, ele acaba mostrando questões de outras pessoas também, né? Então, para o indivíduo japonês é um pouco difícil separar a sua própria existência de outras pessoas que estão muito próximas a ele ou a ela, né? Outras características que talvez não se fale muito, né, é a baixa mobilidade relacional. Isso quer dizer que entrar num grupo, fazer amigos, fazer novos contatos sociais no Japão é muito difícil, né? As pessoas, em geral, elas têm um grupo já estabilizado, né? Ou seja, você tem seus amigos, são as pessoas da sua escola, as pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua comunidade. É um pouco raro e até difícil, né, fazer conexões sociais fora desses grupos que já estão estabelecidos. Isso vai se refletir em várias questões dentro da psicologia do jeito de ser das pessoas, né? Outra característica importante é a industrialização. O Japão é um país muito industrializado, né? Um dos países mais ricos do mundo, inclusive, né? Isso vai ter uma influência forte do capitalismo e tal, e vai influenciar a psique das pessoas. E outro ponto também que é, em geral, muito importante, né, quando a gente pensa em psicologia e Japão, é o confucionismo, já que, enquanto, no nosso caso, a gente tem o cristianismo, né, influenciando muito o nosso jeito de pensar, mesmo das pessoas que não se consideram cristãs ou que seguem outras religiões, ainda assim, muito da moral, da ética que a gente tem de vários valores, vem do cristianismo, no exemplo do Brasil. No Japão, essas questões já vêm do confucionismo. Bom, já voltando um pouco mais para a questão da psicologia, né, uma coisa que me perguntam muito é como são feitas as pesquisas em psicologia no Japão. Existem vários psicólogos, né, várias linhas, vários tipos, mas na maioria, eu diria que o tipo de pesquisa, o tipo de método que domina seria um método mais experimental, realmente de análise quantitativa, em que, bom, a gente planeja experimentos, a gente colhe dados do meio também, e depois analisa, a gente usa muito estatística e tal. É um pouco mais próximo das ciências naturais do que das humanidades até. E voltando um pouco para o que seria para as consequências disso tudo no Japão, né, o que se investiga, o que já se sabe, né, sobre o Japão, é que como existe essa questão de interdependência e coletivismo, e ao mesmo tempo, uma vez que você tem um grupo estabelecido, né, o japonês tem um grupo estabelecido, ele vai ter dificuldade de mudar de grupo, né, estabelecer outras relações sociais. Ele tem que, ou ela, né, tem que focar bastante no grupo onde está, e para isso existem mecanismos, né? Então, eu coloquei aqui alguns que já são bastante estudados. Por exemplo, a supressão de emoções, né? Existe até um estereótipo de que japoneses expressam muito emoções, e isso tem uma razão, né? Ou seja, não se expressa muito emoções para não criar intriga, criar problemas dentro do mesmo grupo, né? Eles vão focar mais numa harmonia social, né? Então, eles vão preferir, se for para mostrar algum tipo de emoção, que seja esse tipo de emoção de baixa ativação, que a gente chama. Por exemplo, calma, estar calmo, estar relaxado, assim por diante. Mais dois pontos que são bem... Um ponto é bem recente, seria essa questão de felicidade interdependente, né? Que
bom, aí vem de várias outras questões, mas seria o ponto de que, ao tentar entender como funciona a felicidade das pessoas, né, em vários países e contextos, a gente tende a ter uma visão muito ocidental, muito individualizada das pessoas, né? E alguns pesquisadores japoneses propõem que seria mais interessante tentar analisar isso num grupo, como que as pessoas se relacionam, e ali talvez daria para estudar ou para entender melhor como funciona a felicidade e outros sentimentos também dessas pessoas. E por último, eu coloquei aqui o Amae, que é uma questão central aí para tentar entender a psicologia japonesa, que é um sentimento de dependência que as pessoas têm entre elas, né? Mas seria mais que uma dependência emocional, uma troca de favores emocionais ali, que fortalece as relações sociais entre as pessoas. Foi um pouco corrido, mas para uma introdução, né, a psicologia no Japão, mais ou menos isso que eu queria compartilhar. Muito obrigado por ouvir. Quem quiser entrar em contato, quiser saber mais, tiver curiosidade de algum artigo, alguma coisa, esse é meu contato, né, esse é meu e-mail. Eu preparei uma série de referências bibliográficas aqui. Eu vou compartilhar com o Fábio e depois eu acho que ele pode mandar para vocês por e-mail. E aí, quem tiver curiosidade no assunto, quiser saber mais, já tem onde procurar, né? Ou pelo menos onde começar. Ok? Muito obrigado, é isso. Não sei se parou aqui o compartilhamento ou não. Não, você que parou, né? Eu parei. Foi. E bom, então Igor, aqui, o Fábio Puccinelli quer fazer uma pergunta. Claro, fica à vontade. Oi, professor Igor. Oi. Eu sou ouvido? Sim, sim. Professor, você me despertou uma curiosidade. Sim. No Japão existe psicologia clínica? Por exemplo, as pessoas procuram por sessão de terapia? Sim. Sim, não é tão comum quanto em outros países, né? Mas existe psicologia clínica, tanto em consultórios particulares como em instituições, onde eu trabalho. No centro que eu trabalho existem vários psicólogos clínicos até. E, bom, existe. Se isso responde a sua pergunta. Em hospitais também. E, às vezes, em escola também tem psicólogos trabalhando como conselheiros e tal. Então, sim, existe. Não é tão comum, mas existe. E a dinâmica é mais ou menos a mesma que acontece aqui no Brasil, por exemplo? As sessões são semanais e tal? Tá. Isso aí já é uma pergunta que eu não sei te responder exatamente se são muito parecidas ou não. Porque o meu contato não é direto, né, com isso. Mas, sim, existem sessões, existe um acompanhamento, né? Mas provavelmente sim. Eu acho que tem a mesma base teórica, a mesma base de prática, né? Então, não acredito que não teria motivo para ser muito diferente. Claro que vai ter que se adaptar às questões culturais aqui e tal, mas sim, existe e as pessoas acompanham. Talvez não seja tão popular assim, né? Tem crescido em termos de popularidade nos últimos tempos. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo... Igor, esse logo da Kyoto Dai é lindo, né? Você sabe que árvore é essa? Essa é uma... não sei se eu vou saber em português. Em inglês ela chama cânfora. Não sei se é cânfora em português. Essa árvore que tem ali em frente. Tem até um restaurante chamado Cânfora também. Certo. Te agradeço muito, Igor. Vai dar aula agora? Hoje não. Hoje a gente está em férias aqui. Está de férias, né? Agosto, setembro são as férias no Japão. Tá. A dona outubro. Leonor Belém é sua parente? É minha mãe. É sua mãe? Ela está aqui. Para mãe e filho aí. Tá. Legal.
Que honra ter um filho desse, né, dona Leonor? Obrigado por estar presente. Seu microfone está fechado. Ver se eu consigo abrir. Acho que ela está com problema do microfone. Ele mandou o coração. Aqui. Não é possível ativar o som de outra pessoa. Tá? Então, obrigado, Igor. Eu que agradeço pela sua contribuição, que era para... Eu me perdi. Era para amanhã, mas ela é útil agora mesmo também. Apresenta um Japão, né? A dona Leonor abriu. Pode falar, dona Leonor. É um orgulho. Só isso. Um orgulho. Legal. Tá bem. Eu vou enviar para você, então, Fábio, os slides aqui. Eu acho que as referências talvez sejam interessantes para algumas pessoas. Né? E aí, se puder compartilhar com os ouvintes aqui. Tá, eu agradeço muito. A gente vai utilizar essas informações ao longo do curso. Okay, perfeito. Tá. Muito obrigado. Obrigado. Vou lá, vou ao trabalho hoje. Tá, bom trabalho. Boa folga. Hoje eu vou trabalhar, só não vou dar aula. Eu sei como é que é. Estou de férias, acredito. Muito obrigado, professor Igor Gustavo Cardoso. Ok. Então, até a próxima, Fábio. Boa noite a todos. Até a próxima. Bom dia. Tenha um Ohayou ótimo dia. gozaimasu. Yosuke kudasai. Ochuini kudasai. Ochuini. Tá joia. Vamos lá agora. Obrigado, dona Leonor. Fica à vontade se quiser sair também. Boa noite a todos. Ou ficar. Tá? Não, é isso aqui. Vamos voltar ao meu slide aqui. Cadê? O Igor, a gente acabou se confundindo, né? Toda vez a gente fala de horário, aí um dia aqui já é outro dia novo lá, mas tudo bem. A gente vai aproveitar essa informação que ele traz aqui. Espera aí, deixa eu só abrir. Alguém me chamou aqui? Fábio? Você poderia falar um pouco mais alto? Tá. Falar mais alto, né? Tá. Deixa eu só abrir meu slide aqui. Opa. Oxi. O japonês. Olha essa apresentação. Vamos lá de novo. A tecnologia, eu estou há 3 anos dando aula online. Acho que é aqui. Agora acertei. E ainda me atrapalho. Está abrindo aí para vocês? Agora. Sim, professor. Pois hoje é um pouco da mitologia, a história e a diversidade do Budô japonês, né? O Japão como experiência, né? Esse é um quadro do Kunisado Tagawa, né? Um dos meus preferidos, porque ele vai retratar o sumô, né? A gente gosta também, né? Alguém já viu sumô ao vivo? Conhece o Kunisado Tagawa? Alguém pratica sumô aí? Alguém já morou no Japão também, né? Tem vontade de morar? O professor Fábio já foi várias vezes, que é karateca, né, Fábio? O Matias já foi?
Então, Eu já tive contato com o sumô, professor. Algumas vezes, todo ano aqui na Bahia, mais especificamente em Salvador, tem um evento de cultura japonesa. E aí rola campeonatos de sumô. E aí eu tô lá sempre assistindo. Esse sumô praticado aí em Salvador, ele tem sumô dojo aí? Tem? Eu não sei informar exatamente. Não Tá, sei. depois eu vou atrás de você, né? Que isso interessa a minha pesquisa de Budô no Brasil, né? Budô no Brasil, tá? Tranquilo. Bom, a minha experiência já é um pouco mais antiga, né? Em que pese eu falar todo dia com japonês, que eu tenho amigos contados no dedo, 2, né? Que eu consegui manter, foi como bolsista do Mombu Show, né? O mestre hoje fala, né? Em Tsukuba, 2000 e 2005. E agora estou preparando um retorno, né? O Japão, gosto muito, me influenciou muito, né? Aikido, Judô, Iaido, Kyudo, né? Experimentei um pouco de tudo. Me dediquei mais ao Aikido e Judô, né? Taijutsu, né? Luta desarmada, tá? Em Tsukuba. E foi uma experiência, assim, maravilhosa, né? Marca para sempre, né? A vida da gente. Quando a gente tem uma experiência de estudar fora, né? Era mais novo. Então, esse também é meu background, né? Lá, o meu tutor foi o professor Nakagomi Shiro, que já se aposentou e recebeu o título de professor emérito, né? Da Tsukuba Daigaku, né? Tsukuba University, Universidade de Tsukuba, né? Também treinei judô com o Komata Koji Sensei, né? Que também é do departamento de judô. Estudei budô com o Todo Yoshiaki, do departamento de budô, né? Aqui na educação física, em que pesa o aumento agora dos estudos das artes marciais, né? Com o advento do Vale Tudo, MMA, UFC, né? Mas o budô mesmo em si, são poucas pessoas, né, que aprofundam. A gente fez um estágio na International Budo University, que é conhecida como Budai, né? Esse é um colega de Sri Lanka, judoca também, tá? Aqui sou eu mais novinho, né? Tava com 35 anos. Tava no auge do meu corpo também, né? 1,85 m, 95 quilos, mais ou menos, né? O treinamento de Aido foi em Tsukuba também, com o mestre Kimura, né? Esse aqui, o primeiro da direita, e as minhas colegas de treino, né? No Budokan de Tsukuba. Isso faz uma experiência interessante, né? A própria Universidade de Tsukuba foi fundada teve o primeiro reitor, o Jigoro Kano, né? O primeiro reitor de Tsukuba foi o Jigoro Kano. Tem uma estátua em homenagem a ele lá, tá? Aí em Tsukuba a gente tem Kyudo, Karatê, no Budokan tem de tudo, né? Até capoeira tinha, aí jiu-jitsu brasileiro também, né? Pessoal treinando. O Nakagomi Shiro é um pesquisador importante dentro de Tsukuba e da psicologia japonesa do esporte, né? Essa página é o látis dele, o Kaken, né? É o látis dele, tá? Lá você encontra artigos do Nakagomi Shiro por curiosidade, né? Em inglês também alguns, né? Ele trabalha o aconselhamento ao atleta, né? Aconselhamento esportivo. Trabalha o treinamento mental de atleta profissional, né? Olímpico também. A psicologia clínica do atleta. A relação corpo-mente-atleta, né? Então ele me influenciou muito também, né? Esse é um dos artigos dele que até hoje eu referencio, né? Que é os métodos de pesquisa em psicologia clínica do atleta, né? Shiro Nakagomi Tsukuba, tá? E claro, a minha experiência no interesse em Budô, né? Deixa eu fazer um teste aqui de quiz, né? Quem é na Grécia, como é o nome do deus da guerra?
E em Roma, qual é o nome do deus da guerra? É Ares, se eu não me engano. Grécia é Ares e Roma é Marte, né? Se a gente estuda a mitologia japonesa, é atribuído a Takemi Kazuchi, o deus do trovão e das armas, né? Vocês já ouviram falar de Takemi Kazuchi? Já ele está presente no livro mais antigo do Japão, né? Escrito, se eu não me engano, Isso, no Kojiki. Né? isso. E qual a relação dele com o Kashima no Kami? É o outro, é só uma provocação, é um outro nome para ele, né? O Kashima Jingo, né? O Templo de Kashima. Kashima é um outro nome para Takemi Kazuchi, né? Takemi Kazuchi nasceu de uma espada, né? Izanagi foi o criador dos deuses. Todos vieram de Izanagi, né? E Izanami, mas na espada de Izanagi, a espada de 10 punhos, só 10 punhos podem agarrar a espada, né? Para demonstrar uma força. Ele nasce perto da Tsuba, né? Se você for ler o mito mesmo, é interessante, né? Takemi Kazuchi, e também se envolve com uma luta de sumô entre outro deus ou divindade, né? E ganha, né? Essa é a origem da marcialidade ou do Budô japonês, a origem mitológica, né? O mito de origem se reporta ao Takemi Kazuchi, né? Esse é o kanji que vem estudando, né? Takemi Kazuchi. E são deuses agrários, né? Não eram deuses citadinos, eram deuses rurais de cultivo de terra, de proteger a cultura da terra, de proteger a terra, né? Então, as divindades marciais, que a gente gosta tanto desse aspecto mitológico, geralmente vêm de divindades rurais, né? Não divindades urbanas, são forças rurais, né? De fecundação e de colheita e de proteção da terra, né? Como ponto de aplicação da modalidade combativa. Aí depois a gente vai ver que os próprios samurais eram soldados camponeses, né? Surgem como soldados camponeses, que na falha do Estado em proteger suas terras, eles se armam, treinam e vão proteger seus territórios, né? São camponeses, não são citadinos. Só depois eles conseguem fundar a dinastia de samurai em Kamakura, né? Mas eles saem das áreas rurais. Isso é muito interessante na mitologia comparada, né? Porque a mesma origem de Marte e Ares são deuses que protegem a terra no ciclo agrário de plantação e colheita, né? E das invasões, tá? Na mitologia japonesa não é diferente, porque a humanidade se desenvolveu no mundo inteiro mais ou menos a partir do sedentarismo agrário, né? Éramos nômades, depois nos tornamos sedentários, plantadores e protetores dessa terra, né? Os samurais também nascem do contexto agrário, né? Acho que quem pratica a arte marcial chinesa vai ter a mesma recorrência simbólica, né? Vai ter a mesma recorrência simbólica de marcialidade agrária, né? O combate é proteção, tá? Depois que se torna poder e poder político, né? Como acho que foi o Gustavo que falou dos dois livros mais antigos do Japão, né? O Kojiki é de 712 e o Nihon Shoki ou Nihongi é de 720. O Kojiki é dito mais completo, dividido em 3 camadas, né? A parte de cima, que são os deuses, a parte do meio, que são os imperadores, filhos dos deuses, né? E a terceira parte, que é a vida política e social, né?
ele é mais completo que o Nihon Shoki. O Nihon Shoki é menor e traz... O Nihongi é menor e traz historicidade mais objetiva. E o Kojiki traz uma historicidade mitológica, né? Aí você tem a história mitológica e a história mais objetiva, que também é contado pelos vencedores, né? São duas perspectivas de historiografia nesses dois livros. O Kojiki é mais famoso. Outra curiosidade aí é que Takemi Kazuchi, né? Ele é reverenciado no Kojiki desde o início. E ele aparece muito pouco no Nihongi. O Nihongi não valoriza muito essa mitologia, valoriza mais uma história tenta ser mais objetivada, né? Raramente o deus do trovão e da espada japonesa é referenciado em Nihongi, né? Ele vai ser referenciado muito mais no Kojiki, que é considerado mais completo e legitima essa herança divina do imperador Jimmu, que foi o primeiro, né? Filho de Amaterasu direto, né? Filho da deusa do sol. Essa é uma diferença interessante para que a gente precisa, inclusive, quem quiser se unir para fazer esse trabalho, né? Como eu me confundo, Takemi Kazuchi aparece e em quais histórias, né? Agora eu estou fazendo a catalogação em que momento ele aparece e o que significa essa aparição, a partir de uma teoria do imaginário, né? Explicando uma psicologia japonesa a partir das recorrências simbólicas, né? Do marcial. O marcial japonês começa aqui, né? Tudo que a gente pratica hoje começa aqui nessa produção simbólica de século VIII, registrado aqui, né? Então, é importante estudar, quem estuda Budô, quem pratica Budô, né? Quem pratica Gendai Budô, Budô moderno, o Kobudô, Budô antigo, a fonte são essas duas literaturas ancestrais, né? Para quem gosta de estudar, aprofundar estudo teórico, né? Também, o Budô se inicia no Kojiki, no Nihongi escrito, né? Se você pensar 1000 anos antes dele, já existiam materiais arqueológicos, espadas, né? Não de tradição oral. De tradição escrita, são esses dois livros, né? E tem outros, né? Os cantos, os que a gente vai falar aqui, outros livros interessantes também, tá? Budô, né? A Leiko trouxe uma história do Kanji Rei, né? Que começa ali interessante, o Rei, né? Como é que é um santuáriozinho, né? Um oratóriozinho e uma pessoa carregando vários copinhos lá, né? Um em cima do outro de saquê e comida, né? Para oferecer a um ente superior, né? Oferecer a um ente superior. Nesse imaginário humano de que existiriam seres superiores e estão nos observando, né? No shintoísmo japonês, no budismo japonês também, mudando o personagem, né? Passa a ser Buda. No confucionismo, Confúcio, né? No taoísmo, Lao Tse. No hinduísmo, Krishna, né? No cristianismo, Cristo, né? Então, a prática corporal é sempre olhada de cima, né? Isso é interessante também para quem estuda mitologia comparada, tá? E a palavra Budô, a raiz dela seria, então, esses três desenhos aí, né? O primeiro desenho é um pé e um machado primitivo, né? Ou seja, um passo à frente com uma arma. Avançar com a arma. Esse primeiro kanji é avançar com a arma. Ou seja, uma prática militar, né?
Já o Bu, né? Esse primeiro forma o Bu, que é o Bush, né? Raiz de Bush, guerreiro, né? E depois esse um ser humano, né? Um homem, e um caminho onde ele escolhe ir para a direita ou para a esquerda, né? Mas ele escolhe, né? Uma pedagogia da escolha. Qual é o passo? Qual é o caminho de vida, né? Que é o Do. O Do como caminho de vida, né? O Do pode ser Michi também, né? Por qual caminho você vai, né? Se você perguntar isso em japonês, você vai usar esse kanji. Qual caminho físico você vai, né? É o Michi. Mas quando está assim junto, avançar com as armas e caminho, é o caminho daquele que avança com as armas, né? Modernamente modificado pelo caminho daquele que sabe parar a arma, né? E, inclusive, se a gente ampliar esse tema, né? Você é um militar treinado com uma arma, você sabe parar a arma? Ou você vai atirar na cabeça de alguém, né? Que tipo de pessoa que manipula a arma? Que caráter de pessoa que manipula a arma, né? Ela sabe usar a arma na hora que deve usar? Ou ela é uma pessoa descontrolada que vai usar a arma, não vai saber parar a arma na hora que deve parar, né? Essa é uma interpretação amplificada, né? Ou então se lançar à guerra para buscar a paz, né? Aí você cai em uma amplificação mais complicada, que são as ideologias, né? Eu invado um país com as armas para dizer que eu vou pacificá-lo, né? Aí tem interesse econômico, político, muito mais complexo. Mas esse caminho do Budô, seja do Taijutsu ou do Bukijutsu, né? Armado ou desarmado, é no sentido de controlar as armas como prática, e aquele que é o praticante do caminho das armas, né? O corpo como arma, né? O corporal ou arma instrumentalizada, né? Que é uma extensão do corpo, é o caminho do Budoka. Então já tem uma implicação moral e ética aqui, né? Qual é o valor daquele que tem o corpo como arma treinada ou uma arma como extensão do corpo treinada? Ele vai saber usá-la? Ele tem um caráter formado para juntar essa utilização perigosa, né? Essa é a formação do Budoka, e vocês podem ampliar para a vida de vocês no dojo de vocês, né? Desde a formação do sensei de vocês, quem é ele? É a pergunta que a gente tem que fazer quando entra no dojo. Quem é o meu mestre? Menino, quem te ensinou? Né? Seja em qualquer modalidade, né? Qual é a formação técnica e ética do seu professor de esgrima, ou de kyudo, ou de karatê, né? Então essa é a origem do termo Budô, né? E o Budoka é aquele que trilha esse caminho, que somos nós. E aí vai ter uma diversidade de histórias mitológicas que a gente vem coletando, né? A origem do sumô surge da luta entre dois deuses, né? E também as particularidades das modalidades que a gente pratica, né? As de matrizes chinesas, por exemplo, o Kung Fu, né? As de matrizes okinawanas, como o karatê, várias vertentes, antes de chegar no arquipélago, antes de chegar em Yamato, né? No Japão, o Aikido e os diversos Aikijujitsu, né? O Muay Thai tailandês, o Judô Kodokan e o Judô Imperial, né? O Sumo, o Taekwondo. Então, são vários, né? A diversidade dos caminhos das formas de caminhar são várias, né? Mas o que cada um busca é muito de processos particulares, né? Um buscam para objetivos mais esportivos, ser campeões, medalha.
outro busca pela formação do caráter, outro busca para encontrar o próprio Satori, né, que é a iluminação, que também tem uma literatura que fala que o objetivo maior do Budoka é encontrar a autorrealização, inclusive a espiritual, né? Será que é possível atingir Satori, Samadhi, ou mesmo Kensho praticando arte marcial? Né? Alguém já teve essa experiência? E essa diversidade é muito bonita, né? Desde as tradicionalistas até as esportivizadas, né? Com todas as discussões contemporâneas sobre o que é tradicional e o que é contemporâneo e esportivizado, né? E também a gente que trabalha o corpo, né? Treina pesado, sente dor, né? Se machuca, a gente também busca esse aprimoramento através da literatura pelo Budô, né? Quem já leu o Musashi do Eiji Yoshikawa, por exemplo, né? Uma literatura do imaginário do Bushido ou do Budô japonês, né? Quem já leu, por exemplo, o Zen na arte da arqueria japonesa do Elgin Herigo, né? Que acabou, acho que pouca gente sabe, quando ele chama de Zen, na verdade o mestre dele era shintoísta, né? Eu vou trazer esse artigo aqui, vou mandar para vocês, né? O erro de Elgin Herigo, né? Ela de chamar de Zen uma prática que era shintoísta, né? Confundiu, mas me ficou como Zen na arte do arco e flecha, né? E também o Shado, né? O caminho do chá, tá? Associado ao lado mais artístico dessa busca da formação da pessoa, né? Uma coisa interessante nesses estudos é que dos caminhos do sistema Do japonês, um dos mais antigos não é nem o Sha-Do, nem o Kyudo, nem o Kendo, nem o Judô. O primeiro sistema Do japonês foi a bola no pé, né? Foi a bola no pé praticado nos rituais dos templos shintoístas, né? Então foi Kemari, né? O primeiro sistema Do, nessas minhas pesquisas, tem um texto aqui de um japonês que fala, né? Os primeiros sistemas Do Japão não foram nem chá, nem espada, nem jiu-jitsu. Se transformaram em caminho, né? Em Do. Um caminho no sentido de desenvolver a si mesmo. Mas foi o Kemari, que é a bola, o controle da bola pelos monges shintoístas, né? Que vem da China, que era praticado por mulheres, e é busca de habilidade do corporal através da bola, né? É muito mais antigo que as artes marciais, e já é também registrado no Nihongi. Isso é uma curiosidade que a gente vem estudando também, né? Quando a gente aprofunda, tá? Alguém já leu literatura relacionada ao Budô? Agora a gente entra numa fase que eu gostaria de interagir com vocês, tá? Na prática de vocês, como que vem se desenvolvendo numa perspectiva, assim, de iniciante, né? Nós temos várias camadas aqui. Querem iniciar, né? Iniciante, ou já pratica há uns 10 anos, ou aqui temos mestres também, né? Pessoas... Né? Como é que vocês desenvolvem o corporal e o mental, no caso, né? Então, aí eu já posso falar um pouco de mim, né? Eu comecei a praticar karatê com o Matida, né? Em Belém do Pará, né? Eu vi o Lyoto pequeno. Quando eu cheguei no Matida, o Lyoto era um molecote, né? Depois, anos depois, a gente vai ver o Lyoto Matida campeão do UFC, né? Nessa proposta de ser budoka e ser lutador de arte marcial. Na época tinha o Paulo Afonso, quem é do Karatê Shotokan sabe, né? O Paulo Afonso era um mito naquela época, né? Na década de
final de 80, início de 90. O Paulo Afonso foi campeão mundial, né? Tem uma academia agora em Los Angeles, se não me engano. Então, pratiquei com esses camaradas, eu era mais novo e também não fiquei muito tempo no Karatê, aí chegou o Aikido, fui para o Aikido, aí do Aikido fui para o Japão, fiquei 5 anos em Tsukuba treinando Aikido, mas me apaixonei pelo judô olímpico, né? Perspectivas muito diferentes, né? O Aikido não competitivo e o judô olímpico, né? São perspectivas muito diferentes. E eu gosto dos dois, né? E depois a gente adentrou não só nessa dimensão do corpo, né? A gente acabou caindo no yoga, né? Na yoga. E tudo vem da Índia, né? Passando pela China. A China é uma forte tradição do taoísmo e confucionismo. Influencia a Coreia e Japão. Mas a raiz de tudo isso está na Índia, né? Até a ideia de iluminação vem da cultura Vedanta, atravessa para a China, né? Não chega através o Zen, né? Chega através do Bodhidharma, mas antes dele tinham 2 monges, né? Que levaram o Zen budismo, né? Para a China, depois chega ao Japão, né? Aí depois comecei com a literatura, tá? E agora estou na pesquisa. Então o Budô pode ser somente praticado, né? E aqueles grandes mestres que praticam, por exemplo, o próprio, ainda converso com ele, né? Quando vou em Belém, o próprio Sansei Matida, né? Tem uma visão profunda de Budô, né? Através da prática do Karatê. O judô que eu pratiquei mais competitivo é outra perspectiva, né? Então são perspectivas muito diversificadas, né? E é isso que a gente está trazendo também um pouco aqui, tá? Vocês têm perguntas, contribuições, dúvidas ou aprofundamentos? Pode falar, Maria Cristina Cuminha Ferraz. Professor, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Bem? Sim. A minha experiência com o Budô vem das leituras e da prática do Karatê, né? As leituras principalmente do mestre Funakoshi. Mas eu tenho uma dúvida, professor, que está me inquietando há vários anos e eu estou tentando responder essa dúvida, mas não consigo. Como é que fica o feminino nas artes marciais? Agora está saindo muita pesquisa sobre isso, né? A colega Tabata Teles, que está em Portugal com o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Foi karateca. Está também pesquisando. Acho que ela que está puxando isso a nível de Brasil, né? Não sei se você já leu algo da Tabata. Não, professor, se você puder depois me indicar referências para uma leitura, por favor. Uhum. Você é pesquisadora acadêmica também? Eu sou professora universitária, mas não da área de esportes. Eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos, mas eu pratico karatê há alguns anos. Eu estudo karatê como filosofia de vida. E essa questão do feminino sempre me inquietou muito. E eu não consigo achar respostas a essa inquietação. Porque agora que começou a desenvolver no Brasil, né? No Japão tem poucas coisas também do feminismo geral e do feminismo nas artes marciais, porque é um reduto patriarcal e masculinizado, né? Você vai ver registro de mulheres no Budô japonês que manuseavam a naginata, mas são poucas, né? Na verdade, no Japão, 0,1% pratica arte marcial. Se tem 1% da população praticando, é muito. Isso foi um dado que o próprio Yoshida falou, né? Mas desse 0,1%, tem muitas mulheres hoje, mas é uma história que começa com o patriarcado, né? A própria mitologia da criação das armas são homens, né? Marte é homem, Ares é homem, Takemi é homem, Ogum é homem, né? Em que pese na África tem as mulheres que manuseiam as espadas, né? Então, é um reduto masculino, e cabe às mulheres agora estão desenvolvendo também pesquisa, né? A Tabata Teles,
Tem a colega da USP Leste, que pratica Kendo, né, na USP Leste, esqueci o nome. Eu posso te passar alguns artigos introdutórios. Pode me cobrar. Eu agradeço, professor. Se puder me fornecer alguma leitura para eu tentar me aprofundar um pouco mais nessa questão. E você está há quanto tempo no Karatê? Eu entrei no Karatê, como muitas mulheres, né, aos 18, 19 anos na graduação. Eu conheci o Karatê na universidade e pratiquei até a faixa marrom. E depois, com crianças, carreira, eu parei. E agora tenho o prazer de estar voltando para o Karatê com quase 60 anos, que é um grande privilégio, um grande privilégio. Que legal. A gente dá essas paradas, né? A gente dá essas paradas. A vida mostra outros caminhos para a gente, mas, professor, eu continuei estudando, continuei lendo, continuei tentando me aprofundar. Mas aí me bateu essa questão do feminino, e essa questão do feminino eu não consegui ainda avançar. Então, se o professor puder me indicar alguma leitura, eu agradeço. Tá. Ainda é um mundo machista, né? É bem masculinizado, mas vai mudar ao longo do tempo, porque as mulheres também vão se destacando, né? O mesmo que você vê no futebol, né? Ainda não ganha a mídia de massa, né? O mesmo rendimento de massa que os homens, né? Mas as mulheres estão crescendo, é um crescimento lento, né? Mas você vê, se for para o extremo da competição, no UFC, né? Eu como estou nesse mundo desde os 15 anos, né? Hoje eu paro para ver a Amanda Nunes lutar, né? A gente já torce, né? Antes a gente não fazia isso, a gente achava que era inferior. Como eu sou da década de 70, né? Ainda pegou o ranço do machismo, né? Mas futebol a gente ainda torce por masculino, né? É difícil ver um jogo de futebol feminino e torcer igual. Isso exige da nossa formação cultural, que sempre foi uma prática masculina, né? Tem uma historicidade aí. E o Budô também, o Budô japonês, o Wing Chun chinês, né? A gente vê mais homens. Aí algumas mulheres agora pesquisando, né? Tem algumas... Eu sou ruim de nome, mas tem umas 4 mulheres na educação física ou na psicologia do esporte, tem a Tabata Teres pesquisando a questão da mulher nas lutas, nas artes marciais e nas modalidades de esportes de combate, né? Eu vou te passar assim. Estamos próximo do final. Alguma outra contribuição? Vou voltar aqui para o... Tudo bom, professor? Aqui é o Guima, ou Daniel. Achei bem interessante esse seu curso. E até ainda bem que eu estava na torcida para ser sorteado, né? E uma das coisas, eu pratico budismo já há um certo tempo. E é mais da linhagem você tibetana, pratica... né? Do SEB. Como? Essa daí é bem raro, né? Aonde é? Como? No SEB. Onde você pratica a sua modalidade? Que tem no Rio Grande do Sul. Em Recife. Sim. Temos vários centros budistas e tem um centro de... Tá travando. Será que é a minha internet? Não, estou escutando perfeitamente. Tu tá travando um pouco, vou te ouvir. E aí, no budismo tibetano, tem muito essa questão da não violência, né? E até um questionamento que eu tenho muito sobre a passividade. E eu tinha feito judô quando era bem criança, não tentei fazer karatê, mas não me adaptei muito bem. E agora, no começo desse ano, eu conheci o Wing Chun, né? Que até justamente tem essa pegada de ter uma questão mais filosófica e uma questão também mais física, né? Que
Sim. O Tai Chi já chega a ser uma coisa mais filosófica, né? Se bem que tem vários mestres muito fortes e a energia e tal, né? E aí eu justamente queria tenho esse questionamento em relação ao budismo, e no caso também no shintoísmo, né? Essa questão da não violência e que o Exu veio dos monges Shaolin, que eram praticantes do budismo, né? Então, esse outro modo de acessar o budismo, os conhecimentos e essa prática ativa, né? Que quando você está na prática, você também está em estado meditativo ativo, né? Então, é bem interessante essa relação, assim. Aí já são as buscas particulares, né? Você busca já a questão do ahimsa, né? Que é a questão da não violência, né? Que o próprio Gandhi divulgou muito, né? E já está como matriz lá nas montanhas do Himalaia, né? Entre os próprios yogis isolados, né? Aí chega também com a questão do taoísmo na China, né? De busca espiritual, né? Então você pode praticar as artes marciais com as várias motivações, né? Eu sou jovem, eu quero ser campeão do UFC, né? Pratica para isso, né? Aí depois a gente envelhece e depois vê que não tem mais esse vigor físico para a competição e já parte para questões da... Mesmo a gente competindo como sênior, né? A gente já muito jovem a gente não se liga, mas na meia idade a gente já parte para essas questões de buscar Kensho, buscar Samadhi, Satori. Será que essas pessoas que alcançam, né? Será que eu consigo alcançar com a minha prática esses níveis espirituais, né? Aí a gente vai para a meditação, né? Já comecei com a meditação. Eu também estou fazendo agora, além da meditação Zen, né? Buscando um pouco do conhecimento yogi, né? Eu acho que a Índia é sempre a grande fonte, né? Mas, claro, eu tenho um pé no Japão, a questão das leituras japonesas disso tudo, né? Com o shintoísmo, o budismo diverso, né? O Japão é diverso em budismo, né? E o confucionismo, né? E você está agora na escola do... Como é o nome dele? Ele é psicólogo também de origem, né? O Padma, né? Eu estou valendo um pouco. Né? Parabéns, Guima. Continue na sua busca aí. Ele é físico. Continue na sua busca, né? Obrigado. Oi? Ele é físico quântico, o Padma Santen. O Padma Santen é físico quântico? Isso. Não sabia não que ele era físico quântico, né? Padma Santen. Muito obrigado, Guima. Espero que continue colaborando aí. Amanhã, gente, já é 9 horas, né? Eu gosto também de futebol, vou assistir Flamengo e Corinthians agora. E amanhã nós temos o Budô da Era Meiji, porque da Era Meiji para cá muda muita coisa, né? As instituições se dividem, os conceitos de Budô mudam. Então a gente tem um pouco dessa mudança amanhã. E quais são as instituições hoje que é sempre 9 horas, sério. É de 7h30 às 9 horas, é curto, né? Mas já dá para a gente trocar, tá? Amanhã eu falo do Era Meiji e o Budô no Japão. E no terceiro dia tem o Luiz Kobayashi, né? Que vai falar um pouco da experiência dele com o Budô brasileiro. Kobayashi é mestre de Bo, né? Mestre de Bo é a vara comprida, né? Mais de 1,50 m, parece, né? O Jo é a vara curta. Ele também pratica Aido e Kendo, né? Uma visão Nikkei, nipo-brasileira de Budô, né? No terceiro dia. E no quarto dia, o Gil Vicente, que é de Dalfiscar, viu, Maria Cristina? Eu acho que você conhece o Gil Vicente, né? Mas ele é da antropologia. Ele vai trazer a experiência dele agora em Tsukuba, né? E eu falo das teorias psicológicas e do desenvolvimento da pessoa, tá? Então, gente, por hoje, muito obrigado.
Agradeço a Leiko, que já saiu, o Igor, que falou do Japão direto, né? Agradeço a todos vocês que estão presentes aí. Vamos trocando, tá? A ideia é a gente trocar conhecimento, tá bom? Ninguém sabe tudo, tá? E uma boa noite e até amanhã, 7h30. O mesmo link, tá? Eu vou passar um e-mail indicando e mandando o texto. Então, arigatou gozaimashita. Oyasumi nasai. Genki de. E machuque o mimasu, né? Agora eu vou ver o jogo. Beijo, obrigado. Bom descanso e boa noite.